Eita glória, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça divina do Senhor Jesus, né? Eu tô aqui, falar uma coisa para vocês. Eu hoje já até chorei, gente, já chorei sim, não tem vergonha de falar não, já chorei. Chorei porque eu quero muito fazer uma coisa. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô tentando fazer uma coisa aí, mas que eu não tô podendo falar pra vocês porque é difícil. E lembra que eu falei pra vocês que eu ia arrumar minha Bíblia? Pois é, comprei uma capa pra ela. Olha como é que ela tá bonita. Tá vestidinha, tá vendo? Comprei essa capinha rosinha pra ela. Eu gosto de rosinha. Eu gosto de rosinha, né? As pessoas falam assim, mas rosa é de criança, Elizabeth. Mas eu sou uma criança, eu sou uma criançona. Uma criança com a inteligência que Deus me deu, com a sabedoria que Ele me deu para estar aqui com vocês, para poder trazer para vocês o devocional. E eu venho trazer o devocional noturno para vocês, tá bom? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui com vocês e esse ano eu vim só trazer o devocional para vocês. O devocional, nosso devocional noturno, nosso devocional antes de irmos dormir, né? Então, nós vamos refletir, vamos pensar, né, naquilo que foi lido, né? Eu li o capítulo de Gênesis, capítulo 39, que fala de José, não é? E no versículo 2, eu tenho anotado aqui, tá aqui na Bíblia, mas eu tenho anotado aqui no meu caderno. Vocês sabem que eu faço anotações no meu caderno, né? É importante que a gente faça anotações. Eu acho, né? Não sei, cada um pensa de uma maneira. Eu gosto de anotar, porque quando eu esqueço alguma coisa, eu vou lá, olho, e aí me volta a memória, né? A gente vai ficando um pouquinho mais avançada de idade, aí o que acontece? A gente começa a esquecer, né, as coisas. E quando a gente esquece, é bom que a gente anote. Tudo que anota é bom. E o papai sempre falava uma coisa para mim. Elizabeth, palavras o vento leva, mas o que está escrito permanece. É como a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está escrita e ninguém pode revogá-la. Está escrito e foi o que ele disse, né? A palavra dele não volta vazia nunca, 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 né? Está sempre assim nos alertando, né? Nos mostrando com toda a firmeza, né? Que Ele é o Senhor, que Ele é o brilho de nossa vida, que sem Ele nós não podemos viver, não é mesmo? Então, eu vim trazer esse versículo para você refletir, para você pensar. Pense nesse versículo. Se você puder, você lê a história de José, todinho, tá? Aí o capítulo 39, você começa lendo e eu sei que muitos já conhecem a história, então eu vou ser bem sucinta aqui, tá certo? No versículo 2 de Gênesis, capítulo 39, fala assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, José foi vendido, né? Sabemos que ele foi vendido. E aí, Potifar pegou e vendeu José para esse senhor egípcio. E José então foi morar lá. Sendo que José, ele tinha a presença de Deus na vida dele. Então, a presença de Deus na vida de José era confirmada todos os dias da vida dele. Todos os dias era confirmado. Porque tudo que ele fazia, tudo que José botava a mão para fazer, ele prosperava. Então, José, na sua integridade, na sua moralidade, né, no seu modo de viver, ele era visto como um homem de Deus, porque ele era um homem íntegro, era um homem honesto, né? Era um homem que procurava fazer o que era correto aos olhos de Deus.
E isso despertava a fé de todas as pessoas, né? De todas as pessoas daquela época, naquele local, né? Então, isso despertava a fé de todos para com Deus, porque eles viam em José a prosperidade. Será que as pessoas estão vendo a prosperidade na sua vida? Será que você está sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa com toda a sinceridade e a autoridade para andar firmemente na presença de Deus? Você tem que pensar nisso. Então, as pessoas viam a prosperidade na vida de José e então as pessoas ficavam imaginando. Imagina você sendo uma pessoa que tem sempre um testemunho para dar, ou uma novidade acontece na sua vida, e você, então, as pessoas estão sempre te observando. E fulano hoje está de carro, olha, fulano conseguiu comprar um carro. E fulano está de roupa nova. Você está vendo? Olha, a casa de fulano tem tudo que precisa, né? Ela tem máquina de lavar, ela tem geladeira, ela tem uma mesa linda na sala dela. Não sei, é o modo de dizer, tá, gente? Então, as pessoas vizinhas, né? As pessoas observam a nossa vida. E eles observam principalmente porque eles sabem que você é uma pessoa de Deus, que você é um cristão. Então, sabendo que você é um cristão, ele quer saber se ele vai olhar para você e ele tem que ver prosperidade em você, tem que ver que Deus anda contigo, que Deus está na sua vida todos os dias. Você entende? Todos os dias tem uma coisa nova, todos os dias nós aprendemos coisa nova e todos os dias nós temos que colocar a mão no arado, como diz, né? E aquilo que a gente colocar a mão, fazer desenvolver, crescer, prosperar. Você entende? Então, assim, cada um dentro da sua condição. Dentro da sua condição. Você entende o que eu falo? Então, a presença de Deus na vida de José era confirmada todos os dias, porque tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão para fazer, e tudo que ele pensava e resolvia, ele prosperava. Então, José, na sua integridade, ele era visto como um homem de Deus, né? E isso, então, despertava a fé em todos. É por isso que muitas pessoas no seu bairro, onde você mora, precisa ver prosperidade na sua vida. Precisa ver que Deus é com você todos os dias. Porque se a pessoa vê que Deus é com você todos os dias, ela vai ficar assim, poxa, você tá vendo fulano? Fulano, olha, tá prosperando. Ah, eu quero conhecer esse Deus que fulano serve. Eu quero conhecer, porque se fulano tem esse Deus e Deus tem prosperado a vida de fulano, então eu também quero esse Deus. E aí é a hora que você entra falando de Deus, né? A pessoa, se você tiver com a pessoa, é lógico, né? Tiver com você conversando, qualquer coisa assim, e aí você entra falando de Deus. Então as pessoas precisam ver Deus na sua vida, precisam despertar a fé através de olhar para você e ver prosperidade na sua vida. Entenda que tudo que nós precisamos, tudo mesmo que nós precisamos, Deus nos dá. Deus dá pra gente. Tudo que nós precisamos, Ele dá pra gente. Todos os dias, né? Mas isso não significa que nós estamos isentos de problemas, de dificuldades, de provações, de passar por um deserto, né? Porque o deserto vem, dificuldades vêm, né? E assim como José sofreu e passou tempo na prisão, né? Sofreu tantas coisas, né? Assim nós também podemos sofrer, passar às vezes um período de deserto, um período de dificuldades por dívidas, né? Porque às vezes faz coisas sem pensar, né? Às vezes ou é mal orientado, né? Às vezes
vai na ideia de outra pessoa, porque você não faz assim, assim, assado. Aí a pessoa vai na ideia daquela pessoa, em vez de perguntar a Deus, de conversar com Deus, vai na ideia da pessoa. Aí acaba a pessoa entrando em dificuldades e sofrendo provações. Então, José, ele era visto como homem de Deus, porque ele prosperava. Mas Deus, nos nossos dias, ele está sempre presente na nossa vida. E nós precisamos fazer a diferença, assim como José fez. Precisamos fazer a diferença como cristão, você entende? Se Jesus estiver com você todos os dias, nada te faltará. Nada. Você pode passar o que for, mas ele não deixará, não vai permitir que falte. Seja em qualquer situação, seja em situações difíceis, né? Que às vezes nós passamos por situações dificílimas na vida da gente. Mas quando nós nos apegamos com Deus, sabemos que Ele é com Deus, nossa vida está confirmada com a presença dEle na nossa vida. Então, se o Senhor Jesus estiver com você, é tudo que te basta. É tudo que te basta. Não tem aquela frase assim, a tua graça me basta, de Deus, né? De Jesus, de Deus. Então, é tudo que nos basta, é a graça de Deus. A graça dele te basta, porque é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso está em Deus. Ele não deixa faltar nada para mim. E eu tenho certeza que também não deixará nada faltar para você se você se apegar com Ele. Se você permitir que a presença dele esteja na sua vida todos os dias. Então será confirmada a prosperidade na sua vida. E todos, onde olhar para você, vê a diferença em você. Vê a diferença no seu vestir, vê a diferença no seu alimento, vê a diferença na sua casa, a aparência da sua casa, né? Às vezes, a casa pode ser simples, gente. Uma casa pode ser simples, né? Pode estar, às vezes, só no tijolo, né? Levantada só no tijolo. Mas se for uma casa limpinha, a frente da sua residência está limpinha, não está cheio de lixo, mato, né? Aquelas coisas todas que as pessoas deixam, né? Às vezes tem pessoas que não é zelosa. Nós precisamos ser zelosos com aquilo que nós temos. Zelar pelo que você tem. Até com roupas. Eu tenho roupas minhas que eu tenho de anos. Que você olha assim, pensa que eu comprei agora, mas são roupas antigas minhas que eu uso e tenho maior zelo, eu cuido das minhas coisas. E é assim que você tem que ser. Para você prosperar, é preciso que você se cuide das suas coisas de uma forma geral, tá certo? Para que as pessoas possam ver a prosperidade na sua vida. A prosperidade não é só quando você tem dinheiro, né, na mão, não. Não é o dinheiro, não. Mas a prosperidade tem que estar em todas as áreas na sua vida. Você tem que ser próspera na sua saúde, você tem que ser próspera na sua família, né? Você tem que ser próspera no seu ambiente, estar num lugar limpo, cheiroso, né? Tá certo que nem sempre a gente tá podendo fazer lá grandes coisas na casa da gente, mas nós precisamos andar com toda a firmeza da presença de Deus, que Deus gosta de lugares limpos. Agora o inimigo não, o inimigo quer ficar na sujeira, né? Quer ficar no que é imundo, porque ele é imundo, né? Mas o Senhor não, o Senhor Jesus é luz, ele é brilho, ele é vida, né? E a vida dele, a graça dele nos basta, tá certo? Então pense nisso. Pense que o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus estiver com você, é tudo que te basta. A graça dele te basta, porque é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. A graça de Deus. Reflita nisso, tá certo? Boa noite para você. Se você puder compartilhar, você compartilhe. Leve essa palavra, esse versículo, né, para alguém, esse versículo do nosso devocional. E convida alguém para participar aqui do nosso devocional antes de dormir. Vamos refletir na palavra do Senhor e depois nós vamos dormir que nem os anjinhos, porque o Senhor Jesus é conosco e a presença dele é na nossa vida, tá certo? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!